Desejo a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Conhecemos ou não conhecemos de fato a Jesus? Eis a questão. Quando falamos de conhecimento, geralmente nós temos um pensamento muito superficial sobre isso. Você olha para alguém e já acha que conhece. Você ouve alguma coisa sobre alguém, já acha que conhece. Se você é perguntado, conhece a pessoa X? Você diz, conheço, e às vezes isso traz uma grande decepção. Por exemplo, quando nós trazemos à tona a relação humana, vamos pensar numa relação emocional, sentimental. Alguém conhece uma pessoa para namorar. O namorado conhece uma boa moça e fala para o seu melhor amigo, quem sabe para os pais, conheci uma pessoa especial. Começam a namorar, acabam ficando noivos e chegam à conclusão de que se conhecem o bastante para o casamento. Casam-se, o tempo passa, a decepção vem quando um olha para o outro e fala, não te conheço mais. Eu pensei que te conhecia, mas estou te desconhecendo. Queridos, às vezes nós não temos uma vida cristã saudável, uma vida cristã produtiva, uma vida cristã que glorifica o nome de Deus e que realiza o nosso coração, porque nós não entendemos que o conhecimento de Jesus é a chave da fé que nos faz prosperar. E eu tive cuidado de perceber na Bíblia mais de 50 nomes que são atribuídos a Jesus. Títulos que são dados a ele. Filho amado, Salvador, Rei dos Reis, o Senhor Deus, a imagem do Deus invisível, Filho do homem, cabeça da igreja, o justo juiz, o Rei da glória, o autor da nossa salvação, um advogado junto ao Pai, a rocha, a palavra, Emanuel, o libertador, a videira, rabino, enfim, várias atribuições dadas a nomes que são vinculados a Jesus. 4 palavras proféticas vêm do Velho Testamento, o príncipe da paz, o santo de Israel, o sol da justiça e Emanuel, que significa Deus conosco. E eu saquei dessa grande listagem 9 nomes, para entendermos de fato quem é Jesus e como isso se enquadra na vida do cristão. Se você enxergar Jesus de acordo com o que será dito aqui, você está a um passo de dizer, conheço realmente a Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, todas essas verdades que serão apresentadas, e são 9 verdades, elas fazem de você uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que deixa de viver para si mesma, mas vive para Jesus, vive em função do que ele ensinou, tem a sua mente atrelada à mente de Cristo, o seu caráter é moldado pelo caráter de Cristo, seus sonhos são conduzidos pelos sonhos de Cristo e a tua missão é a missão de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nós vemos uma referência a João Batista. João Batista era primo de Jesus. Se nós observarmos o que está em Lucas 1,36, vamos ver lá que Isabel, que era parenta de Jesus, estava grávida no 6º mês. E nem por isso João Batista chamava Jesus de oi primo, oi amigo. Ele tinha uma grande referência porque sabia que Jesus era realmente Senhor sobre sua vida. Quando nós observamos o que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 7 a 9, vamos perceber que Jesus pode perdoar e apagar todos os pecados. É importante entendermos isso. Só Jesus pode apagar. A Bíblia diz que Jesus riscou a promissória, a cédula que havia contra nós. A dívida do pecado foi paga na cruz. E no Velho Testamento já havia uma palavra profética em relação aos sacrifícios para que o perdão chegasse ao povo de Deus. E há uma visão bíblica muito interessante que nos remete a Jesus. Quando lá no Velho Testamento era apontado que o sacrifício tinha que ser feito por um cordeiro imaculado, puro,
sem defeito, e a Bíblia nos revela que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, essa expressão bíblica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio substituir os sacrifícios antigos, os sacrifícios do Velho Testamento, que atestavam que nessa obediência dos sacrifícios haveria o perdão dos pecados. Jesus foi o sacrifício final, o sacrifício de vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se deu para que completamente cada um de nós tivesse a salvação. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós vemos toda uma visão profética de quem Jesus seria, de como ele viria, de como ele seria encarnado e encarado. E esse texto vai nos dizer que ele entregou-se como um cordeiro para nos salvar. Em segundo lugar, Jesus é a água da vida que flui do coração do homem. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos aqui uma mulher, a mulher samaritana, que estava à beira de um poço para pegar água. E naquele momento, Jesus pediu que ela o servisse. Em troca, Jesus prometeu que faria do interior dessa mulher fluir rios de água viva. Aquela mulher, Jesus bem sabia disso, sofria com um vazio existencial tremendo. O texto apontado em João 4, de 16 a 18, vai nos dizer que essa mulher já havia, até aquele momento, tido 5 maridos e o que agora convivia com ela não era seu marido. E Jesus coloca isso de uma forma muito clara para ela, que ele sabia disso. E quando ele coloca então essa proposta, ele diz que a única água verdadeira, a água que mata a sede do coração do homem, é ele. Por isso ele é a água viva que flui no coração do homem. Eu fico às vezes pensando que Jesus chega ao meu próprio coração a cada dia e diga: beba de mim, eu sou a água que você precisa. E a Bíblia nos fala de uma forma muito clara que cada um de nós precisa se satisfazer com essa água. Jesus falou: aquele que de mim beber jamais terá sede. E eu creio que nós estamos tão sedentos por não termos Jesus, por não o conhecermos, por não o aceitarmos, por não o encararmos como a água viva que desceu do céu para saciar a nossa sede, para matar em nós a sede que desgasta o corpo, a alma, que nos faz ser infelizes. Jesus quer mudar toda essa situação. Aquela mulher saiu daquele lugar, não mais com sede, mas com a sua existência saciada pela presença de Jesus. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Em terceiro lugar, Jesus é o pão da vida que salva o mundo. João 6, verso 35. Na verdade, todo o capítulo de João é um manancial de informações sobre Jesus, seus milagres, alguns projetos. E em João 6,35 nós vemos que Jesus havia multiplicado pães no deserto. Esse texto vai além dessa visão de um nome apenas. Tornou-se alguém que era seguido pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres, pelo seu tremendo e enorme poder, pelo seu amor absoluto e por vidas transformadas. Jesus, nos versos 1 a 15 de João 6, faz a multiplicação dos pães, a narrativa é clara, a multidão o segue. Quando nós lemos João 6 ainda de 22 a 26, vamos ver que estavam seguindo a Jesus para observar mais sinais. No versículo 30 mostra que eles queriam ainda mais sinais além do que ele havia feito. E então, no verso 31, eles sugeriram que Jesus fizesse chover pão do céu, como aconteceu com o povo de Israel, como é registrado em Êxodo. Bem, Jesus deixou claro que o verdadeiro pão que vem do céu para salvar o mundo, para mitigar a fome do ser humano, mitigar o homem de toda qualquer ansiedade, de qualquer medo e tirar da perdição, é o próprio Senhor Jesus. Em João 6,33 nós lemos isso. Mas, queridos, é maravilhoso quando nós chegamos no versículo 48 desse mesmo capítulo de João,
quando o próprio Senhor Jesus declara de uma forma tremendamente amorosa para aquele povo que ali estava, para aquela multidão que ali se encontrava, a fim de que eles não vissem apenas os sinais, mas o conhecessem de fato. E ele declara: eu sou o pão da vida. Eu creio que cada um de nós precisa entender que Jesus é muito mais do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito mais do que a água viva que flui no coração do homem. Ele é o pão da vida que salva o mundo. É o pão da vida que nos sustenta, que nos alimenta, que nos sacia, que gera realização em nosso interior, porque a Bíblia fala nesse texto que do nosso interior podem fluir rios de água viva. E às vezes jogamos a felicidade pela janela quando não entendemos Jesus como o pão da vida. Depois disso, nós vemos que Jesus é a luz do mundo que mata a escuridão da vida do ser humano. João 8, versículo 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Queridos, eu creio que às vezes andamos nas trevas, às vezes andamos na penumbra da vida, às vezes andamos na escuridão das incertezas, na escuridão do pecado, na escuridão da falta de fé, na escuridão do medo, na escuridão da ansiedade, porque nós não temos percebido Jesus como aquele que quer vir à nossa vida para iluminar o nosso caminho, para que a nossa vida tenha algum princípio, um princípio de caminhar com segurança. É importante que Jesus coloca na sua palavra que há uma missão proposta a cada um de nós: sermos luz e sal. Sal, de acordo com a primeira utilidade registrada para o sal, não era simplesmente temperar e dar o bom gosto, era de conservar com saúde, conservar da forma original, conservar de uma forma que não houvesse apodrecimento nos alimentos. E nós precisamos ser assim, aqueles que conservam a saúde na vida das pessoas, em tudo que está à nossa volta, mas sobretudo somos chamados para sermos luz do mundo. Querido, Jesus é a luz que ilumina a cada um de nós, e essa missão de ser luz é atribuída a cada um de nós que crê que Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a vida eterna. Ele quer ser a luz da nossa vida. Ele quer ser aquele que mostra o caminho, aquele que traz para cada um de nós um conceito de que sem ele nada existe. Não há o que ver sem a luz de Cristo. A luz é tão importante que no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 3, nós vemos que a primeira coisa que Deus fez foi separar a treva da luz. A partir daí que houve a criação da água, das plantas, da natureza, da criação como um todo. Mas sem luz, nada seria feito. Por isso Jesus coloca: eu sou a luz. E ele quer dizer: sem mim vocês estão perdidos. Imaginem a cena, numa noite de completo blackout, a energia elétrica acaba e você dentro de casa precisa tatear, provavelmente vai bater nos móveis, provavelmente vai se machucar, porque sem luz nós perdemos a direção, sem luz perdemos o senso de onde precisamos chegar. Sem luz nós nos embaraçamos com os obstáculos que vão no meio do caminho. A vida sem luz é uma vida de tombos, de obstáculos que nos atrapalham, de quedas que machucam. Mas com luz, nós temos uma grande probabilidade de chegarmos ao nosso destino em segurança. Jesus é essa luz. Em Mateus 5, verso 14, nós vemos o próprio Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Falando também que nós precisamos ser luz do mundo. Às vezes não estamos preparados. Ou às vezes entendemos que ser luz é usar o princípio da vela. Há um versículo na Bíblia muito interessante que diz que a vela não pode estar debaixo da mesa. E se alguém quiser fazer essa experiência, é bem interessante,
Pegue uma vela ou mesmo uma extensão com lâmpada e coloque num ambiente escuro por baixo de uma mesa. O que você vai observar é que o nível da iluminação é bem pouco, mas quanto mais alto, quanto mais estratégica for a posição da lâmpada, mais iluminação trará a todo o ambiente. Essa é a proposta que Deus quer trazer a cada um de nós. Que sejamos luz do mundo numa posição estratégica, numa posição em que vejamos a cada um de nós como aqueles que recebem a luz de Cristo e transmitem essa luz, a fim de que os outros sejam iluminados pela palavra, pelo poder e pelo amor de Jesus, que é a luz do mundo. Em quinto lugar, Jesus é a porta da vida que protege e livra. Em João 10, 9, no Evangelho de João, nós lemos o seguinte: eu sou a porta. Quem por mim entrar, será salvo. Queridos, é interessante entendermos isso porque nem sempre estamos atentos a essa visão da porta. A porta ela tem algumas utilidades. A porta é extremamente importante. A porta ela é fundamental para garantir a segurança. Sem a porta, o ambiente é devassado. Sem a porta, o ladrão entra com facilidade. Sem a porta, nós não nos sentimos seguros. Sem a porta, o senso de proteção desaparece. Jesus é a porta, porta da vida que protege e livra. Ele fala: eu sou a porta. Aquele que por mim entra será salvo, estará guardado, estará seguro. Mas eu creio que nós precisamos entender aí do outro lado da porta. Da mesma forma como a porta serve para trazer segurança, a porta serve, quando aberta, para trazer liberdade. E quando a gente observa isso, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 7, nos diz assim: ora, o Senhor é o Espírito Santo, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor Jesus é essa porta que traz a liberdade. É importante quando nós observamos a Bíblia falando sobre isso, que a Bíblia em si já é um manual de instruções e cada um de nós precisa entender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós entendemos isso, queridos, entendemos o que Paulo quis dizer ao seu discípulo, um jovem pastor chamado Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2,15, há uma orientação pastoral, paternal, muito interessante. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na teologia, nós estudamos que a verdade ela tem um significado multifacetado em relação à Bíblia. A palavra de Deus é verdade. Jesus é a verdade. E é nesse sentido que Paulo coloca para Timóteo: enquanto você estiver manejando bem essa palavra da verdade, que é a palavra de Deus, você vai perceber que a verdadeira verdade, que é o Jesus, quer dirigir a sua vida, quer dirigir seu ministério, quer controlar a sua missão. Bem, todos nós precisamos entender que Jesus é a porta. A Bíblia nos diz em Apocalipse 3:8 que Ele pode abrir qualquer porta em nossa vida e ninguém pode fechar. Ele é a porta e é Ele quem abre portas em nossa vida. Portas para que possamos estar seguros em cada decisão, na jornada cristã, na jornada da vida. Porta para que entendamos que nele há liberdade, que nele há alegria, que nele há quietude de alma. E nós precisamos então perceber que Jesus é aquele que nos promete: em mim você está seguro e em mim você tem a liberdade. A Bíblia fala de uma forma tremenda: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O bom pastor que cuida pessoalmente. Em João 10:11, nós lemos, principalmente na nova versão
transformadora que o bom pastor se sacrifica, dá a sua vida pelas suas ovelhas. As pessoas na época em que esse texto foi escrito sabiam de uma forma muito profunda o que é ter um rebanho. Sabia da importância do pastor. Disso dependia a economia familiar. Disso dependia o sustento das famílias. Disso dependia uma visão de tranquilidade. Dos rebanhos eles tiravam a lã, dos rebanhos era tirada a carne e ainda eles comercializavam os rebanhos para terem uma maneira melhor de sobreviver. Quando nós entendemos isso, nós vemos o que está registrado em João 10, versos 12 e 13, entendendo que nem todos sabem o que é ser um bom pastor, ou sabem quem é o bom pastor. Em João, capítulo 10, versos 12 e 13, nós lemos: o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Queridos, que diferença tremenda! Jesus é justamente o oposto. É aquele que nunca nos abandona. É aquele que trabalha a nosso favor, nos protegendo, nos trazendo em segurança, nos dando liberdade, nos dando sustento, nos conduzindo no caminho, por amor. Um amor extravagante, um amor que transcende o limite do entendimento humano, um amor acima da nossa condição de imaginar. Ele é esse amor, um amor tão extremo que doou-se a si mesmo. O bom pastor sacrifica a sua própria vida pelas suas ovelhas, e foi justamente isso que o Senhor Jesus fez. A ressurreição e a vida que venceu a morte. João 11, 25 vai falar de um episódio marcante na vida de Jesus e que se torna marcante em nossas vidas, porque nós vemos então uma expressão de amor estampada em relação a uma família. Lázaro, amigo de Jesus, havia falecido. Muitas pessoas começaram a achar que Jesus havia chegado tarde demais, Jesus não estava se importando, mas Jesus veio para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. O texto nos mostra isso. Um homem que já havia morrido há alguns dias, estava em estado de putrefação, havia muita dor, havia muito sofrimento, havia muitas lágrimas, e Jesus chega nesse momento e restaura, restitui a vida, provando que nada está acima do seu poder e acima do seu amor. Na verdade, a Bíblia ela é tão clara em relação a Jesus como sendo a ressurreição e a vida, que nos diz, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé. Posso assegurar, a nossa pregação não é vã, não é sem valor, não é inútil, porque Jesus ressuscitou e vivo está entre nós. Em Atos, no capítulo 3, verso 15, nós lemos de uma forma muito clara que Jesus é o autor da vida. Em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, nós lemos que não há limites para o seu poder, porque ele venceu a própria morte. Bom, por isso nós podemos entender o que se encontra em Gálatas 2:20, que nos diz assim: foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, Ele quer isso de cada um de nós, que nós vivamos uma vida na sua presença, entendendo que Ele ressuscitou e vivo está, mas Ele vivo está em nós. É justamente essa questão que precisa ser esclarecida. A nossa conduta tem que retratar a ressurreição de Jesus. A nossa fé tem que mostrar ao mundo que Jesus ressuscitou
e faz diferença em nossa maneira de ser. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho. É um caminho que venceu a morte. Jesus é aquele que ressuscitou. Jesus é aquele que está sobre tudo. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma certeza de permanência pela eternidade sem fim com o Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida que nos direciona a Deus. João 4,6 nos mostra que quando Jesus estava orientando seus discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ascensão aos céus, ele deixou claro que ele preparava um caminho sobremodo excelente, um caminho tremendo. E quando a gente observa essa verdade bíblica de que ele é o caminho, a verdade e a vida, precisamos sim recorrer à Bíblia para entendermos isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Às vezes nós queremos alguns atalhos. Queremos chegar a Jesus de várias maneiras, encontramos pretextos mirabolantes para tentar justificar uma fé em outras divindades, mas Jesus é o único que nos direciona a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, nos disse o próprio Senhor Jesus. Mas é interessante que Paulo, aconselhando o jovem Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, vai nos dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Sim, Cristo Jesus é o único mediador. O que faz o mediador? Nos representa. O que faz o mediador? Nos mostra que é uma possibilidade de comunicação direta. E às vezes, nós somos tão negligentes em relação a isso. Quando Jesus estava entregando ao Pai seu Espírito, no último suspiro na cruz, e ele brada em alta voz: está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, tipificando a verdade bíblica de que naquele momento não era mais necessário que sacerdotes representassem o povo. Cada um, a partir daquele momento, em nome de Jesus, poderia se dirigir ao Pai. Por isso que hoje oramos. E nessa visão de reconhecimento da mediação de Cristo, encerramos as nossas orações em nome de Jesus. Amém. A videira verdadeira que faz a vida frutificar. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, vai nos trazer a seguinte verdade: sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois, sem mim, nada podeis fazer. Queridos, essa mensagem é muito forte, é profunda. Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem fazer alguma coisa boa na vida? Se apeguem a mim. É uma visão de enxertia. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês perderem a visão de enxerto, a visão de estarem agarrados, a visão de se tornarem parte de mim, vocês não vão conseguir fazer nada de bom na vida. Sem mim, nada podeis fazer. A videira verdadeira que faz a vida frutificar. Queridos, sem Jesus, não fazemos nada de bom. Fazemos muita coisa de mal. Fazemos muita coisa porque o nosso coração é corrompido. Hoje eu estava pensando muito sobre as comorbidades do cristianismo, as deformações que foram surgindo ao longo do tempo, os desvios doutrinários que nos impedem de perceber Jesus como sendo a videira verdadeira. Todo aquele que está enxertado vive o Evangelho da Graça, entende a função de Deus como sendo aquele que protege, cuida. Mas Deus não é só amor, Deus é justiça. Quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos o conceito da Trindade, nós vamos ver o Senhor Jesus como sendo aquele que é
mediador entre Deus e os homens, é o Salvador, é tudo que foi dito até aqui, mas também é aquele que intercede por nós. Assim como o Espírito Santo, que tem uma missão multifacetada, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quando convence o homem disso tudo, ele passa a agir como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos conforta, que nos consola. A videira verdadeira que nos faz frutificar em consolo, em paz, em harmonia com a vontade de Deus, sabendo que Jesus é o centro da fé, autor e consumador, aquele que está vivo entre nós. Jesus nos fez uma promessa. Fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Então ele quer continuar nessa visão de enxertia, de apego, de enraizamento. E nós precisamos criar em nós o desejo de estarmos enxertados em Cristo Jesus. Jesus diz que é a videira verdadeira porque sem tronco os ramos não podem produzir frutos. E nós precisamos entender o que nos diz João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Queridos, a Trindade Santa nunca está dissociada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo querem trazer a cada um de nós uma visão de que, enxertados na videira, nós temos frutos, frutos bons, frutos saudáveis. A nossa vida frutifica. A nossa vida traz a outras pessoas uma visão clara de que, sendo Jesus a videira, tudo vai bem. João 15:8 nos diz o seguinte: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Isso é uma preocupação muito grande para o povo de Deus. Porque esse texto está dizendo o seguinte: quer provar que é discípulo? Quer provar que é discípulo? Frutifique. Frutifique num testemunho do que Deus é na sua vida, do que Jesus representa. Você pode olhar para a sua própria vida e dizer que Jesus para você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. Aquele que se deu por você, e você entende, e você recebe, e você acolhe Jesus como o Cordeiro de Deus que tirou você de uma vida de perdição. Você consegue entender Jesus como a água da vida e você bebe de Jesus, com a certeza de que só em Jesus você vai estar completamente saciado em seu viver? Você tem certeza que Jesus é o pão da vida? Como pastor, um dos momentos que mais me preocupa é quando eu estou à frente da igreja ministrando a ceia do Senhor. E ali há uma palavra de Jesus dirigida aos corações, quando diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Essa é uma referência à ceia que o Senhor Jesus instituiu pouco antes do seu sacrifício. Às vezes precisamos examinar a nossa própria consciência e não deixar para que isso aconteça apenas no momento da celebração da Santa Ceia do Senhor, da Eucaristia. Nós precisamos entender que Jesus é a água da vida, precisamos beber dela. Jesus é o pão da vida, precisamos nos alimentar dele. E às vezes nos esquecemos que alimento não é apenas uma coisa material. Há um conceito muito interessante hoje na visão de nutrição que diz que nós nos tornamos aquilo com que nos alimentamos. Você é aquilo que você ingere. E eu pergunto, você tem ingerido tudo sobre Jesus? Quem ele é e o que ele quer em sua vida? Eu te pergunto, você entende Jesus como aquele que é pão da vida e quer te alimentar em todos os momentos? Você entende que Jesus é a luz do mundo? Ou você está ainda tateando em meio à escuridão, na penumbra da vida? A luz, além de mostrar o caminho, alegra o ambiente. Jesus alegra o ambiente.
O conceito bíblico de entender Jesus como luz é estar contente apesar de. Há uma palavra bíblica muito interessante acerca do apóstolo Paulo, quando ele é perseguido, injustiçado, preso, açoitado, humilhado, traído, e logo depois disso ele diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Quem conhece a Jesus sabe que ele é a luz, que mesmo em lugares que aparentemente a treva está dominando, ali ele está injetando alegria. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Jesus é a porta da vida. É interessante que a Bíblia nos fala que Jesus é a porta e diz que todo que bater a porta, ele vai abrir. É interessante, às vezes não fazemos isso. Às vezes nós temos uma porta aberta à nossa frente, que é a entrega da nossa vida a Jesus, que é a porta, e não fazemos isso. Às vezes não nos sentimos seguros, às vezes não nos sentimos protegidos, às vezes não nos sentimos livres, e Jesus tem essa proposta fascinante de mudar a história de quem se sente preso, de quem se sente inseguro. É interessante que a Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo. Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. E nós precisamos entender que essa porta quer trazer a nós não apenas um conceito, mas uma realidade de segurança e de liberdade. Você entende que Jesus é a ressurreição e a vida? Você entende que Jesus é aquele que morreu e venceu a morte, para que a morte para você e para mim não viesse a ser um peso, um castigo, mas apenas um novo começo de uma eternidade com Ele? Eu creio nisso. Eu empenho a minha vida nessa certeza. Não tenho medo de morrer. Nem quero morrer nesse momento. Mas se isso acontecer, vou para junto do Pai. Estarei nos braços dele por toda a eternidade. Essa é uma verdade inalienável do cristão. Aquele que conhece a Jesus não teme a vida, não teme a morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que sacrificou, deu a própria vida, venceu a morte, para que nós tivéssemos a vida em nós. Vida plena, vida abundante. Jesus nos fez uma promessa: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E quando a Bíblia fala que a vida é abundante, não está falando de bens materiais, está falando de plenitude, está falando de saciedade, está falando de satisfação, está falando de completeza na vida. Seja completo, seja feliz, entendendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Você consegue perceber que Jesus é o bom pastor? E que Ele te oferece segurança, proteção, alimento, sustento, condução, direção. É bem verdade que se fizermos uma analogia com o pastor de ovelhas, nós vamos ver que às vezes o pastor da ovelha tem que trazer um cajado para conduzir a ovelha ao caminho. Às vezes isso acontece com o povo de Deus. Quando nós nos esquecemos que Ele é o bom pastor, nós olhamos para direções erradas. Nós fazemos o que não é próprio da ovelha. Nós fazemos o que não é de acordo com o que o pastor ensinou, o que o pastor deseja. E nós precisamos ver Jesus como bom pastor, mas sermos ovelhas obedientes. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor e a ouve e a obedece. Que seja essa a nossa verdade. E por fim, queridos, Jesus é a videira verdadeira. Você já parou para pensar se você já vive uma vida de enxertia com Cristo? Você está apegado a Cristo, atrelado a Ele, colado com Jesus? É bem sabido que Jesus nunca se afasta de nós, nunca nos abandona. Ele está sempre atento e sempre desejoso de nos acompanhar, mas às vezes nós o deixamos de lado.
Às vezes nós não caminhamos com Jesus. Às vezes Ele está ao nosso lado e não percebemos a sua presença. A Bíblia fala de uma luta travada entre Jacó e um anjo. E Jacó, após essa luta travada, pedindo a bênção de Deus, um episódio muito interessante da palavra do Senhor, faz uma declaração que talvez muitos hoje tenham que fazer. Jacó diz exatamente assim: eis que Deus estava aqui, ao meu lado, e eu não sabia. Queridos, eu quero dizer que Jesus está ao nosso lado. Se você não sabe, isso é muito triste. Mas a verdade é que a Bíblia coloca de uma forma muito clara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer trazer a cada um de nós essa visão, de que Ele é o Cordeiro de Deus, é a água que sacia a sede do ser humano, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta da vida, é o bom pastor, é a ressurreição, é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é a videira verdadeira. Tenha vida, vida plena, vida feliz, estando colado com Jesus. Esse é o caminho, essa é a tua única esperança, é a única possibilidade de felicidade. Que Deus o acompanhe, que Deus o ajude. Entregue-se ao Senhor Jesus. Amém.